Feche os olhos por um instante e sinta o ar entrar pelos pulmões. Respire fundo, como quem se prepara para algo sagrado. Agora, diga em voz alta: eu ativo a energia da abundância enquanto durmo. Repita com calma, e se puder, escreva essa frase nos comentários. Fazer isso não é um simples gesto, é uma forma de selar o decreto no seu campo vibracional. Quando você escreve e pronuncia uma intenção, ela ganha corpo, viaja pelo ar e começa a agir em níveis que a mente desperta ainda não entende. Enquanto o corpo descansa, o campo energético continua ativo. O sono não é apenas repouso físico, é um portal de criação. É o momento em que o consciente adormece e o subconsciente, a parte mais poderosa da mente, assume o comando. Tudo o que você pensa ou fala antes de dormir se torna semente no terreno fértil do subconsciente. É por isso que o que você vibra à noite define o que você vive no dia seguinte. A mente noturna é como um jardim escuro, onde as palavras plantadas florescem silenciosamente. Florence Scovel Shinn dizia que o descanso é o período em que Deus trabalha, e isso não é apenas metáfora, é energia em movimento. O universo continua criando enquanto você dorme, moldando circunstâncias, alinhando pessoas e abrindo caminhos conforme o som da sua vibração. Por isso, este vídeo é mais do que uma conversa sobre dinheiro. É um chamado para alinhar sua energia à verdadeira frequência da prosperidade, não pela luta, mas pelo fluxo. Existe uma frase, uma vibração específica, que quando dita antes de dormir, ativa esse campo. Ela não é superstição, é ciência vibracional. Quando você pronuncia palavras de abundância com emoção verdadeira, envia ao campo quântico uma assinatura energética que o dinheiro reconhece e segue. Pense no dinheiro como uma energia viva, uma frequência que responde à clareza e ao merecimento. Ele não é atraído por quem o persegue, mas por quem vibra em paz com ele. À noite, essa vibração é ainda mais forte, porque o silêncio amplifica o som interno. Enquanto o mundo dorme, o universo escuta. Então, antes de prosseguirmos, pare e diga novamente: eu ativo a energia da abundância enquanto durmo. Sinta o som dessa frase vibrar no peito. Imagine-a como uma onda dourada saindo da sua boca e se expandindo pelo ar, tocando o espaço ao redor, alcançando dimensões sutis. É assim que o processo começa, com intenção, com presença e com fé. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que o dinheiro responde ao descanso, como o subconsciente trabalha enquanto você dorme, e qual decreto pode transformar o seu campo financeiro em poucos dias. O que está prestes a começar é um despertar silencioso, o despertar da prosperidade que atua enquanto você sonha. Existe um segredo sobre a mente que poucos conhecem. Ela nunca dorme. Mesmo quando o corpo repousa e os olhos se fecham, a mente continua trabalhando, absorvendo, processando e recriando tudo o que foi alimentado durante o dia. É por isso que o instante antes de dormir é o momento mais poderoso de todos. Nesse intervalo entre o consciente e o sono profundo, o subconsciente está completamente aberto, receptivo, pronto para obedecer. Ele não discute, não analisa, não duvida, apenas aceita o que recebe como verdade. Quando você entende isso, percebe que o sono não é apenas descanso, mas uma janela energética de criação. Tudo o que você diz, pensa ou sente antes de dormir se torna uma semente plantada nesse solo invisível. E durante as horas em que o corpo descansa, essa semente germina, criando caminhos, abrindo oportunidades e ajustando vibrações que moldam o dia seguinte. A lei da atração noturna é diferente da prática diurna. Durante o dia você luta contra distrações, dúvidas e ruídos externos. À noite, não há resistência. O silêncio permite que a energia flua livremente, e é nesse momento que o subconsciente começa a atrair, reorganizar e manifestar. Florence Scovel Shinn
dizia que a fé atua quando a mente adormece. E é verdade. A entrega total acontece quando você solta o controle e permite que o universo trabalhe por você. A lua crescente representa essa energia de expansão. Simbolicamente, é a fase em que o que foi semeado começa a crescer. E a noite é exatamente isso, o terreno onde o invisível germina. Quando você fala uma frase de poder antes de dormir, está ativando essa força lunar dentro de si, dizendo ao universo: eu confio. Enquanto descanso, o campo age. Na numerologia espiritual, o número 8 vibra com a energia da prosperidade e do equilíbrio. Ele é o símbolo do infinito em movimento, o ciclo perfeito de dar e receber. Quando você repete um decreto noturno com fé, o número 8 se manifesta energeticamente no seu campo, ativando o fluxo da abundância. Um movimento contínuo que te conecta à fonte da prosperidade. Dormir com uma vibração certa é programar o universo para agir em seu favor. Enquanto você sonha, o campo trabalha. As palavras que você escolhe antes de adormecer se tornam comandos energéticos. Elas instruem o subconsciente e moldam a sua frequência para o dia seguinte. Por isso, o que você sente antes de dormir é o que o universo organiza enquanto você descansa. Se você vai para a cama com gratidão, paz e merecimento, o campo transforma essa vibração em oportunidades. O dinheiro, as ideias e as pessoas certas começam a se mover até você. E quando acorda, tudo parece mais leve, mais claro, mais possível, porque o universo trabalhou enquanto você dormia. O dinheiro, apesar de parecer físico, é antes de tudo energia viva. Ele é uma vibração que responde a frequências específicas, assim como a música ressoa com certas notas. Florence Scovel Shinn dizia que o dinheiro é um servo fiel e não um mestre. Ele se move em direção àqueles que estão em harmonia com sua vibração, não aos que o temem, mas aos que o compreendem. A abundância, portanto, não é conquistada pela força, mas pela sintonia. Quando você entende o dinheiro como energia, a relação muda completamente. Ele deixa de ser algo que você precisa correr atrás e passa a ser algo que naturalmente se aproxima. Tudo no universo é troca, dar e receber, inspirar e expirar, emitir e atrair. O dinheiro é apenas uma das formas que essa troca assume. Quanto mais você vibra generosidade, merecimento e paz, mais ele flui em sua direção. O erro mais comum das pessoas é desejar prosperidade enquanto vibram escassez. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com o botão no canal errado. Você pode querer ouvir música clássica, mas se a frequência está no ruído, o som nunca será harmônico. A vibração da escassez é medo, culpa, carência. A da abundância é confiança, gratidão e paz. O elemento terra rege essa energia, porque ele é o símbolo da concretização. A vibração financeira só se manifesta quando encontra terreno firme, e esse terreno é o seu estado emocional. É por isso que o dinheiro foge de quem vive na dúvida e se aproxima de quem vibra segurança. Ele reconhece a estabilidade como lar natural. Antes de dormir, é fundamental ajustar essa vibração. O que você sente nos minutos que antecedem o sono se torna o solo onde o subconsciente vai plantar. Se você vai para a cama preocupado, planta escassez. Se vai grato, planta abundância. Florence chamava isso de a oração silenciosa do descanso, o momento em que a alma se comunica com o campo universal através da emoção. Experimente um pequeno exercício. Antes de deitar, feche os olhos e imagine o dinheiro como uma luz dourada que flui até você. Visualize essa luz se movendo em espiral, como se o universo inteiro estivesse enviando prosperidade ao seu encontro. Sinta gratidão, não por algo que ainda virá, mas por algo que já existe e está em movimento. O dinheiro é como a água. Ele corre para onde há espaço, não resistência. E o espaço é criado pela emoção certa. Quando você solta o medo e vibra confiança, o fluxo se abre. E enquanto o corpo dorme,
essa energia se reorganiza silenciosamente, criando oportunidades que o consciente ainda não pode ver. É assim que o dinheiro começa a te procurar. Não porque você pediu, mas porque você se tornou o tipo de energia que ele reconhece. O que bloqueia o fluxo da prosperidade não é a falta de ação, mas o excesso de resistência. A energia do dinheiro flui em direção à leveza. E tudo o que pesa, medo, culpa, raiva, ressentimento, funciona como uma parede vibracional. Florence Scovel Shinn dizia que o obstáculo não está no mundo externo, mas nas palavras e sentimentos que se repetem dentro de nós. O dinheiro não falta. Ele apenas não consegue atravessar o campo fechado pela dúvida. Quantas vezes você já foi dormir pensando em contas, dívidas ou inseguranças? Esses pensamentos criam frequências de carência. E como o subconsciente é o guardião da realidade, ele interpreta essas emoções como comandos. Ele entende falta, escassez, dificuldade e começa a reproduzir isso como verdade. A mente não distingue o real do vibracional. Ela apenas manifesta o que sente com força. Frases como, o dinheiro é difícil, eu nunca tenho o suficiente, as coisas estão caras demais, são decretos energéticos. Cada vez que você as repete, reforça a programação da limitação. Florence chamava essas frases de orações invertidas, porque mesmo sem intenção, carregam poder criador. E o universo, que responde ao que você vibra, não julga, apenas devolve o que você afirma. A coerência vibracional é a chave. Você não pode declarar prosperidade e vibrar medo. O que você fala precisa estar alinhado ao que sente. A noite é o momento mais importante para restaurar essa coerência. Quando o dia termina, tudo o que foi sentido fica no campo, e o subconsciente vai trabalhar com isso durante o sono. Por isso, é essencial limpar a energia antes de adormecer. Um exemplo simples. Uma mulher costumava ir para a cama reclamando dos boletos e acordava cansada, preocupada e sem ideias. Um dia, decidiu mudar a rotina. Passou a dizer antes de dormir: eu libero toda a resistência e me abro para o fluxo do dinheiro. Repetia essa frase 3 vezes, respirando fundo. Em poucas semanas percebeu que acordava mais leve, inspirada e criativa. Pouco tempo depois, uma nova oportunidade de trabalho apareceu. A realidade mudou porque a vibração mudou primeiro. O planeta Saturno representa essa disciplina espiritual. Ele ensina que prosperidade não é acaso, é constância. Repetir o decreto todas as noites é treinar o subconsciente, é ensinar o campo a responder de outra forma. Antes de dormir hoje, declare: eu libero toda a resistência e me abro para o fluxo do dinheiro. Diga com convicção, como quem solta o peso do dia. Sinta o ar entrar e sair, e imagine todas as preocupações sendo levadas pela respiração. Quanto mais você libera, mais espaço cria para o fluxo se mover. E o dinheiro, sendo energia viva, encontrará naturalmente o caminho até você. Quando o mundo dorme, o invisível desperta. É nesse momento que o campo energético se reorganiza e o que você vibrou durante o dia começa a ganhar forma. O sono é mais do que um descanso biológico, é um estado sagrado de realinhamento vibracional. Florence Scovel Shinn dizia que a noite é o laboratório do espírito, onde o subconsciente trabalha silenciosamente para materializar tudo o que foi decretado em consciência. Enquanto o corpo repousa, o campo continua ativo, recebendo instruções do que você sentiu e falou antes de adormecer. O subconsciente não dorme, ele apenas muda de frequência. Tudo o que foi emitido como som, pensamento ou emoção durante o dia se transforma em matéria-prima para a criação da sua realidade. Por isso, o instante antes do sono é o momento mais poderoso do ciclo energético. É nele que você escolhe o que vai florescer ao amanhecer. A lei do retorno vibracional age com precisão. O que você envia antes de dormir retorna multiplicado quando desperta. É por isso que tantas tradições antigas recomendavam orações noturnas, não como rito religioso, mas como mecanismo energético de programação.
O que você fala na última hora do dia é o que o universo ecoa nas primeiras do dia seguinte. A lua nova representa esse poder de semeadura. Ela simboliza o espaço vazio onde o novo nasce. Quando você declara uma frase de abundância antes de dormir, está lançando uma semente nesse solo escuro e fértil. E assim como o agricultor confia que a semente germinará mesmo sem vê-la, você também precisa confiar no invisível que trabalha enquanto sonha. Experimente este micro-ritual. Deite-se confortavelmente, feche os olhos e faça 3 respirações lentas. Inspire contando até 4, segure por 7 segundos e expire por 8. Sinta o corpo relaxar. Em seguida, diga mentalmente ou em voz baixa: enquanto durmo, o universo alinha o caminho da minha prosperidade. Visualize uma luz dourada fluindo sobre você, envolvendo todo o seu corpo e se expandindo até preencher o ambiente. Nesse estado, o campo entra em coerência. A vibração do medo se dissolve e dá lugar à confiança. O som das palavras, unido à emoção, torna-se um código que o subconsciente entende perfeitamente. Enquanto você dorme, essa vibração se espalha como ondas no oceano energético, alcançando oportunidades, pessoas e situações capazes de trazer o retorno. E quando o dia nasce, você percebe que algo mudou. Às vezes é uma coincidência, um novo contato, uma ideia que surge, mas nada é acaso. O portal da noite é o espaço onde o invisível trabalha em silêncio para cumprir o que o seu coração declarou. E quanto mais puro for o que você emite antes de dormir, mais perfeita será a colheita quando acordar. Existe uma frase que funciona como um código vibracional, um decreto capaz de ativar o fluxo da prosperidade enquanto você dorme. Ela foi estruturada para alinhar o subconsciente, a frequência da abundância e permitir que o dinheiro te encontre com naturalidade, sem esforço. Diga em voz alta, agora mesmo, com calma e presença: enquanto durmo, a energia do dinheiro me encontra e flui com facilidade para minha vida. Repita devagar, sentindo cada palavra tocar o ar, como se o som estivesse abrindo portais invisíveis à sua volta. Essa frase é mais do que uma afirmação positiva. Ela é um comando energético que reprograma o campo. O subconsciente responde à emoção, não à lógica. Por isso, enquanto a mente consciente dorme, essa frase age como uma senha, ativando a frequência do merecimento. Florence Scovel Shinn dizia que a fé falada é a ponte entre o invisível e o visível, e esse decreto é exatamente isso, uma ponte vibracional que transforma pensamento em forma. Repita essa frase 7 vezes antes de dormir. O número 7 representa a integração entre o espiritual e o material, o ponto onde o invisível toca o mundo físico. Cada repetição é uma camada energética que reforça o comando. Mas há uma regra: não repita por obrigação. Fale com emoção, com gratidão antecipada, como quem já sente o resultado. A vibração da alegria é o combustível da manifestação. Enquanto você pronuncia o decreto, respire profundamente. Inspire prosperidade. Expire preocupação. Imagine uma energia dourada circulando em torno de você, fluindo como um rio leve e constante. Essa visualização cria coerência entre corpo e mente. O corpo relaxado envia o sinal de recebo, e o universo entende isso como permissão para agir. Você perceberá os efeitos não apenas no mundo externo, mas dentro de si. A ansiedade diminui, o sono se aprofunda, e o coração entra em estado de confiança. É o sinal de que o campo foi ativado. Quando a mente repousa nesse nível, a energia do dinheiro começa a se mover em sua direção, não como algo que você persegue, mas como algo que te reconhece e encontra. Esse decreto deve ser praticado como um ritual de entrega, nunca de controle. Não tente imaginar como o dinheiro virá, apenas saiba que virá. O subconsciente não precisa de detalhes, apenas de direção. E essa frase é a bússola perfeita. Repita: enquanto durmo,
A energia do dinheiro me encontra e flui com facilidade para a minha vida. Diga como quem declara uma verdade antiga, porque é exatamente isso. A vibração dessa frase já existe no campo. Você apenas a reativa cada vez que fala. E à medida que o som ecoa, o universo se curva em silêncio, preparando o caminho para o dinheiro te procurar enquanto você dorme. Era uma noite comum quando Clara decidiu testar o decreto. Ela tinha ouvido falar sobre o poder das palavras noturnas e, sem muita expectativa, resolveu tentar. Repetiu em voz baixa: "Enquanto durmo, a energia do dinheiro me encontra e flui com facilidade para a minha vida." Disse 7 vezes, respirando fundo, com o coração aberto. Naquela noite dormiu como há muito não dormia, em paz. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. O ar parecia mais leve, o corpo mais descansado. A ansiedade que costumava acompanhá-la toda manhã deu lugar a uma sensação de calma. Não aconteceu nada extraordinário de imediato, mas havia algo diferente em sua vibração. Ela sentia uma confiança silenciosa, como se o universo estivesse trabalhando por trás do véu. Uma semana depois, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Um antigo cliente com quem havia perdido contato a procurou com uma nova proposta de trabalho. No mesmo dia, encontrou dinheiro em um bolso esquecido de uma calça antiga. Pequenos sinais começaram a se multiplicar. O número 888, símbolo da prosperidade infinita, aparecia constantemente, em relógios, notas, placas. O campo estava respondendo. Clara percebeu que o decreto não era sobre atrair dinheiro, mas sobre se alinhar com ele. Antes ela vibrava necessidade, agora vibrava confiança. E o dinheiro não resiste a essa energia. Ele flui em direção a quem o trata como parceiro, não como inimigo. Enquanto dormia, o subconsciente dela reprogramava o antigo padrão de escassez. Os sonhos também começaram a mudar. Ela sonhava com luzes douradas, rios brilhantes, lugares abertos. Florence Scovel Shinn dizia que quando o símbolo muda no mundo dos sonhos, a alma já aceitou o novo ciclo. O inconsciente de Clara estava dizendo sim à prosperidade. Em apenas 21 dias, sua vida financeira começou a dar sinais visíveis de expansão. Não eram milagres repentinos, mas um alinhamento constante. Pessoas certas, ideias criativas, oportunidades reais. O dinheiro parecia procurá-la, encontrá-la nos momentos mais improváveis. Clara compreendeu então que o decreto noturno era mais do que palavras, era um portal. E cada vez que o pronunciava, abria uma passagem entre o visível e o invisível, entre o desejo e a realização. Essa história é um espelho para quem ouve. O dinheiro não vem porque você implora. Ele vem porque você vibra como quem já tem. Repita o decreto e sinta como Clara sentiu. Não com ansiedade, mas com fé tranquila. Porque quando o verbo é falado com verdade, o campo se move, e o dinheiro, como energia viva, sempre encontra quem vibra em harmonia com ele. Agora que você já entende a força do verbo e do subconsciente, é hora de transformar isso em prática. O ritual noturno é simples, mas poderoso. Ele serve para alinhar mente, corpo e campo energético antes de dormir, criando o ambiente perfeito para o dinheiro te encontrar com leveza. Florence Scovel Shinn dizia que a fé precisa de forma, e o ritual é a forma que dá corpo à intenção. Comece apagando as luzes e criando um ambiente tranquilo. Sente-se ou deite-se confortavelmente. O primeiro passo é silenciar a mente. Feche os olhos e faça 3 respirações lentas e conscientes. Inspire contando até 4, segure por 7 segundos e expire por 8. Esse padrão, conhecido como respiração 4-7-8, acalma o sistema nervoso e sinaliza ao corpo que é hora de confiar. Quando sentir o corpo relaxar, coloque a mão sobre o peito e diga em voz suave: "Eu descanso e a prosperidade trabalha por mim." Sinta o peso do dia se dissolver. Essa frase é a senha que comunica ao subconsciente que o controle foi entregue
que o campo pode agir livremente. Agora repita o decreto principal 7 vezes. Enquanto durmo, a energia do dinheiro me encontra e flui com facilidade para minha vida. Fale devagar, sentindo a vibração sair do peito e se espalhar no ar. Visualize uma corrente de luz dourada entrando pela sua cabeça, descendo até o coração e circulando em volta do seu corpo. Essa luz é o símbolo do fluxo financeiro que se move até você. Em seguida, imagine o dinheiro como energia pura, não como cédulas ou números. Veja-o como uma onda luminosa que viaja pelo espaço, atravessa portais e encontra o caminho até o seu campo. Ele vem porque foi chamado pela vibração certa. O dinheiro é movimento, e o movimento obedece à emoção. O elemento água rege esse processo. Ela representa fluidez e emoção, duas forças essenciais para o dinheiro se mover. Quando você está em paz, o fluxo é contínuo. Quando está em medo, ele estagna. Por isso, antes de dormir, entregue-se completamente à sensação de segurança. Sinta que tudo está bem, que o universo está cuidando de cada detalhe. Para finalizar, faça uma breve proteção energética. Diga: nada que não seja luz entra no meu campo enquanto durmo. Essa frase cria um escudo vibracional, garantindo que apenas frequências elevadas circulem no seu espaço. Agora, permita-se adormecer. O ritual está completo. Enquanto você descansa, o subconsciente começa a emitir essa vibração e o campo energético responde. A prosperidade se reorganiza em silêncio, preparando o terreno para o dia seguinte. Você não precisa fazer mais nada, apenas confiar. Porque a cada noite que você pratica esse ritual, o dinheiro aprende o caminho de volta até você. Os sinais de que o dinheiro começou a te encontrar são sutis no início, mas inconfundíveis quando você aprende a reconhecê-los. Eles não aparecem apenas na forma de ganhos imediatos, mas em mudanças internas, em coincidências, em pequenos alinhamentos que indicam que o campo está ativo. Florence Scovel Shinn dizia que o universo sempre dá sinais antes de entregar resultados. O retorno da abundância começa no invisível, e o invisível fala em códigos. O primeiro sinal é a leveza. Você começa a sentir o corpo mais solto, a mente mais calma e uma paz inexplicável. É o campo se ajustando à nova vibração. Essa sensação é a confirmação de que o subconsciente aceitou o decreto. A ansiedade perde força, o medo diminui e você começa a confiar sem esforço. Essa tranquilidade é o prenúncio da manifestação. Logo depois, surgem as sincronicidades. Números repetidos, como 888 ou 777, aparecem em horários, notas e mensagens. Pequenas oportunidades começam a surgir. Um convite inesperado, uma ideia que parecia simples, mas traz resultado, um presente, um contato perdido que reaparece. O dinheiro não chega apenas em forma de cédulas. Ele vem em forma de movimento, fluidez e possibilidades. Outro sinal é o aumento da intuição. Você passa a sentir quando dizer sim ou não, percebe caminhos que antes ignorava e se torna mais receptivo às inspirações. O campo financeiro responde não apenas com ganhos, mas com clareza. É como se a mente se abrisse para perceber que o dinheiro nunca esteve longe. Ele só esperava a vibração certa. O número 777 representa exatamente esse retorno divino. Ele é o símbolo do alinhamento entre o plano espiritual, mental e físico. Quando você o vê repetidamente, é o universo confirmando que o fluxo foi ativado e o campo está trabalhando por você. Mas há um ponto essencial. Não quebre o ciclo. Evite reclamações, comparações e dúvidas. Essas atitudes bloqueiam o fluxo, como pedras jogadas num rio. Se sentir ansiedade, respire fundo e repita: eu durmo em paz e acordo em prosperidade. Essa frase restaura a harmonia vibracional e mantém o campo em movimento. Anote cada sinal. Celebre cada pequena manifestação. O reconhecimento é combustível para o campo continuar fluindo. E escreva nos comentários, como ato de ancoragem: eu durmo em paz e acordo em prosperidade.
Essa declaração fortalece o coletivo e amplia o poder do decreto. A prosperidade não chega de fora, ela desperta de dentro. E quando você aprende a escutar o retorno, percebe que o dinheiro não precisa ser buscado. Ele te encontra porque o campo já sabe o caminho. E cada sinal é a prova silenciosa de que a abundância está em curso, trabalhando por você enquanto dorme. Chegamos ao ponto em que o verbo se cumpre e o ciclo se completa. Tudo o que foi falado, sentido e vibrado nas noites anteriores começa a se manifestar agora, como resultado natural do campo que você criou. A verdadeira prosperidade não nasce do esforço, mas da harmonia entre fé, descanso e coerência. É nesse equilíbrio que o dinheiro se torna aliado, e não ausência. Feche os olhos por um instante e sinta o ar ao seu redor. O universo inteiro está ouvindo o som do seu silêncio. Cada decreto noturno, cada respiração, cada palavra dita com intenção, construiu um novo campo vibracional em torno de você. Enquanto você dormia, o invisível se movia, tecendo oportunidades, abrindo caminhos e reposicionando fluxos. A energia que você emitiu agora retorna multiplicada, porque o verbo sempre cumpre o que declara. A lua cheia representa esse momento, a culminação, a colheita, a revelação do que antes era apenas semente. Tudo o que foi plantado em vibração começa a florescer em forma. Florence Scovel Shinn dizia que a colheita é o reflexo da fé que se manteve mesmo no escuro, e é exatamente isso que acontece aqui. Você confiou, soltou e permitiu que o campo trabalhasse por você. Agora, pronuncie o decreto final, com convicção e entrega total. Enquanto eu durmo, o universo trabalha por mim. A abundância me encontra e o dinheiro flui com graça. Diga 3 vezes, com o coração calmo e a mente em silêncio. Essa frase sela o ciclo e ancora a energia da prosperidade no seu campo pessoal. Cada repetição é uma onda de confirmação vibrando entre você e o universo. Enquanto declara, visualize uma espiral de luz dourada girando sobre você, descendo suavemente e preenchendo todo o seu corpo. Essa luz é o símbolo da abundância infinita, o reflexo do seu próprio poder criador. Sinta a gratidão crescer no peito. Essa emoção é a assinatura final que envia o comando ao campo. Está feito. De agora em diante você não precisa mais correr atrás. O dinheiro sabe o caminho. A prosperidade reconhece sua vibração e te encontra com naturalidade. Tudo o que você precisa fazer é continuar em paz, repetindo o decreto, descansando em confiança e vivendo em coerência com o que acredita. Escreva nos comentários para selar o portal energético deste ciclo. Enquanto eu durmo, o universo trabalha por mim. A abundância me encontra e o dinheiro flui com graça. Cada pessoa que declarar reforça o campo coletivo da prosperidade. Porque o verdadeiro milagre não é atrair, é permitir. E quando você fala com fé e dorme em paz, o dinheiro não precisa ser procurado. Ele vem, silencioso e certo, guiado pela vibração que você emitiu enquanto sonhava.